12º domingo do tempo comum, 23 de junho de 2024. Hoje é o dia do Senhor, dia de missa. Então coloque aí nos comentários as suas intenções para a missa de hoje. Como maior prazer, vou colocar todos esses pedidos diante do Senhor no seu altar. O super abraço de hoje vai para o aniversariante do dia, Jean Francelin, de Ibaté, São Paulo. Deus abençoe a sua vida, viu? Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelista Marcos escreve para as comunidades perseguidas dos anos 70 que se sentem como um barquinho perdido no mar da vida, sem muita esperança de conseguir chegar ao almejado porto da paz. Jesus parece estar dormindo no barco deles, porque nenhum poder divino está presente para salvá-los da perseguição, é o que parece. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Amém. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram dizendo: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A linguagem viva dessa história é como uma sequência de filme que envolve o leitor no acontecimento. Parece incrível que um passageiro pudesse dormir tranquilamente durante uma tempestade dessas. A história lembra o livro de Jonas. O Senhor soltou um vento forte sobre o mar e uma tempestade tão grande veio que o navio estava prestes a quebrar. Enquanto isso, Jonas, tendo descido ao lugar mais secreto do navio, estava deitado e dormia profundamente. O capitão aproximou-se dele e disse: Por que você está dormindo? Levanta-te, invoque o seu Deus. Talvez o seu Deus se importe conosco e não pereçamos. Isso está em Gênesis capítulo 1. Jonas se declarou pecador e foi lançado ao mar, e o mar acalmou sua fúria. Jesus é o Santo de Deus que domina o mar com o seu poder divino. Para compreender o poder demonstrado por Jesus nesta ocasião, devemos entendê-lo como um exorcismo da tempestade e as palavras com que ele comanda o mar como uma expulsão de demônios. O poder de Jesus sobre o vento e o mar demonstra que ele domina os poderes demoníacos. Jesus repreende o vento como fez com os espíritos imundos. Com a mesma injunção silencia o mar, que contém uma multidão de demônios, conforme se entendia na época, que dificultam com todas as suas energias
o caminho de Jesus rumo aos territórios pagãos, onde os demônios têm a sua sede. O homem bíblico considera o mar como lugar onde se reúnem as forças do mal que só Deus pode dominar. Os Salmos, em particular, contêm alusões à luta vitoriosa de Deus contra o monstro marinho do caos primitivo. Salmo 89, 93, 104. Contra as águas do mar dos juncos ou do rio Jordão, Salmos 74, 77, 78, ou simplesmente contra as ondas que atacam os marinheiros, Salmo 107. A ação de Jesus, como a de Deus, é instantânea e eficaz. Os discípulos têm medo de se aprofundar com Cristo, não têm fé nele. O batismo é aprofundar-se com Cristo, estar associado a ele na sua morte e ressurreição. Essa história é um exercício batismal para ver se a palavra produziu o seu fruto, a confiança em abandonar a nossa vida nas mãos de Deus, que morreu e ressuscitou. No mesmo dia das parábolas, os discípulos foram reprovados no exame, mas a experiência não é inútil, os desperta e levanta-lhes a questão: quem é então este a quem até o vento e o mar obedecem? E esta é a questão fundamental do Evangelho. O discípulo é aquele que, depois de ter escutado a palavra, se confia a Jesus adormecido e, segundo a palavra do Senhor, aceita ir ao fundo, morrer com Cristo, na esperança, certeza de emergir com Ele para a vida nova, que é a ressurreição com Cristo. Esta palavra é certa: se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. 2 Timóteo capítulo 2. A alternativa a esta proposta de Cristo não é permanecer à tona, mas afundar-se sem Ele. A fé está em não ter medo de ir mais a fundo com Jesus e aceitar dormir com Ele, que dorme para estar conosco. É confiar a nossa vida, a nossa morte, os nossos medos ao Senhor da vida, que cuida de nós precisamente com o seu sono. A sua morte realiza a salvação. Mesmo o detalhe que descreve Jesus dormindo na polpa do barco não é secundário. A polpa é a parte do barco que afunda primeiro. Jesus nos precede no naufrágio da morte e nos desperta para a ressurreição, para exorcizar os nossos medos e nos inspirar uma fé confiante e ativa. Hoje a igreja celebra São José Cafasso. Ele nasceu em Castelnuovo Dom Bosco, na Itália, em 1811, mesma região de São João Bosco, ao qual foi contemporâneo. Sentiu-se chamado ao sacerdócio desde a sua infância, estudou no seminário de Chieri e no ano de 1833 foi ordenado. Depois se estabeleceu no Colégio Eclesiástico de São Francisco de Assis, em Turim, para aperfeiçoar a sua formação sacerdotal e pastoral. Foi nomeado professor e depois reitor, ficando nesta mesma função até o fim da vida. Teve um importante apostolado junto aos presos, principalmente com os condenados à morte. Por isso ficou conhecido como Santo da Forca e é considerado padroeiro dos presos. Deixou a sua marca como notável diretor espiritual e pregador, influenciando e orientando padres mais jovens. Padre Cafasso, de fato, dedicava grande parte do seu ministério sacerdotal às confissões e confidências de todos os que frequentavam a sua igreja, atraídos pela inteligência e bondade daquele padre que compreendia todos e sabia falar tanto aos intelectuais quanto aos mais humildes. Cafasso aprofunda a espiritualidade de São Francisco de Sales, que depois transmitirá a um aluno, João Bosco, do qual foi diretor espiritual de 1841 a 1860. Cafasso é ainda considerado cofundador dos Salesianos. Antes de morrer, ele doou tudo o que possuía a João Bosco, para que ele continuasse sua obra no ensino e orientação dos jovens. Morreu aos 49 anos, no dia 23 de junho de 1860. Declarado santo em 1947, foi declarado patrono dos encarcerados e dos condenados à pena capital.
Bom, o título, de padroeiro dos encarcerados e dos condenados à pena capital esclarece bem como viveu seu apostolado. Suas visitas aos cárceres eram um consolo dos presos e sua figura se tornou a presença mais constante em todos os enforcamentos realizados em sua cidade. Mas sua ajuda não se limitava aos encarcerados. Essa ajuda se estendia às famílias, ao socorro às esposas e filhos para que não se desviassem do caminho de Cristo. Por isso, rezemos. Deus nosso Pai, pela intercessão de São João Cafasso, ensinai-nos a amabilidade, a alegria, o bom humor, pois o semblante amável, alegre, de bem com a vida, tem força divina, que eleva o ânimo dos que estão abatidos e vale mais que 1000 conselhos e instruções. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e amanhã a gente se encontra. Até lá!